O direito é violado quando eu sou agredido, quando eu luto pelo direito e não sou correspondido, quando eu for para a avenida para poder protestar, lutar pelo nosso direito e a polícia vem me escamar. O direito é violado e eu nunca fui respeitado, simplesmente porque eu sou preto e também sou favelado. A cor da pele parda, parceiro, eu sei que representa, mas quando o sistema vê, eu sei que acha a paz esquenta. O direito é violado, violado é o direito. Falar sobre a violência com a juventude voltada ao público jovem é algo que cada vez mais, particularmente, tem me preocupado. Vivemos em uma sociedade ainda muito conservadora, onde os padrões tidos normais falam muito alto. E juventude, quando fala em juventude, você pensa em ideias novas, em corpo fervilhando, de coisas que a própria juventude pensa sobre este mundo, né? E vemos que, de contrapartida, existe um padrão nessa sociedade que mata, que oprime, que reprime e que tenta sufocar toda essa atitude que vem dessa galera jovem. Vem na minha cabeça muita história de maus tratos, de abuso, de violação em todos os sentidos, de frustração de vida, de impedir que uma pessoa possa sonhar, possa seguir um curso saudável, possa se desenvolver plenamente. Violência é aquilo que vai agarrando a pessoa no caminho, né? Permite que ela consiga sonhar com um mundo diferente, consiga se realizar como pessoa, decidir livremente qual caminho trilhar. A violência vai marcando. Então, eu já vivi várias situações de violação dos meus direitos, desde o espaço privado, que é a minha casa, convivo com a minha família, de viver violência doméstica e outras violências, até também no espaço público, né, de violência policial, desrespeito nas empresas, nas organizações, até também em outros espaços institucionais, além de empresas privadas, também às vezes algum espaço público, em organizações do governo, também em ONGs, né? Nesses espaços institucionais também eu já sofri violações dos meus direitos. E essas violações, às vezes elas têm elas parecem sutis, às vezes elas parecem que são só uma brincadeira, ou que é uma regra da instituição, ou que sempre foi assim, mas quando a gente vai perceber o que está acontecendo naquela situação, naquela cena, é uma afirmação da nossa não humanidade, é uma tentativa de nos desumanizar, de nos transformar em objetos, de nos submeter. Eu creio que as grandes violências começam pelas pequenas violências cotidianas. Talvez eu acho que isso me anima por eles serem essa mudança. E aí é onde que a minha fotografia fala um pouco. A outra foi de 3 meninos que estavam numa janela assim, e aquilo me trouxe um diálogo das grades, né, e das meninas, apesar que elas não têm nada a ver com isso, mas me trouxe todo um diálogo assim, na hora que elas soltam um sorriso, né, o sorriso ali pra mim parecia um riso de liberdade, né, cara. Pode empreender tudo, mas o sorriso, ele tinha a liberdade dele de transpor entre as grades, e eu capturei aquele momento ali dizendo contra isso, né, cara, essa percepção de que tá havendo um genocídio contra uma população, contra uma galera, e está sendo denunciado de todas as maneiras, de todas as formas. A gente está conseguindo e falar mesmo, existe esse preconceito, existe essa discriminação contra essa juventude de favelas. Nós mais vivenciamos essa constante violação do direito à vida, do direito ao acesso à cidade, a questão do acesso ao mercado de trabalho. Esse ano, por exemplo, hoje 2014, nós já tivemos 33 jovens assassinados vítimas de homofobia. De 55 vítimas de homofobia, 33 são jovens. População jovem no Brasil é um dos segmentos mais vulneráveis da violência. Várias pesquisas já constataram isso. E uma faceta muito explícita disso é a situação dos homicídios no Brasil. Jovens de 15 a 24 anos, negros e pobres, homens, são as principais vítimas de homicídios no Brasil. A chance de um jovem negro ser assassinado no Brasil é 4 vezes maior do que a de um jovem branco. No Brasil, são assassinados, em média, 50 jovens por dia, que é uma calamidade inaceitável. E há também a violência de gênero, mulheres jovens
sofrendo diversas formas dessa violência, dos homicídios até a negação de oportunidades de estudo, de acesso ao mundo do trabalho. Mulheres jovens negras são as mais afetadas pelo fenômeno conhecido como geração neném, que são jovens que não estudam nem trabalham, são as mais vitimizadas por esse problema. E a nossa juventude, ela sofre o tempo todo com tudo que surge dessa política grande. E aí, é claro que o que vai acontecer no cotidiano são só a reafirmação desse monte de desigualdades e a formulação de uma mentalidade do povo, daquele sujeito pobre de periferia, que deveria ter uma postura política contrária a isso, que vai ser o inverso, ele vai reafirmar os valores das elites, os valores que são conservadores e que mantêm esse poder na mão de poucos. Né? Então, não tem dúvida que a nossa vida é uma vida cercada de negação de direitos. E a gente precisa fazer disso justificativa para fazer da nossa vida também uma vida cercada de resistências. E é assim que a gente sobrevive, resistindo, às vezes até sem saber que é uma resistência, mas existe uma resistência natural, né? na vida do povo brasileiro. Né? Eu tive contato com alguns jovens, e algumas jovens que tiveram suas casas completamente invadidas, assim, e tendo ou não tendo coisas para serem buscadas lá dentro, não era direito de ninguém fazer aquilo, né? Então, outras pessoas dentro de casa, famílias, as crianças, vivenciando aquilo e, de fato, não faz sentido nenhum, né? Eu mesmo já passei por inúmeras situações, então não é tão difícil, né? Um jovem negro, um morador de periferia, com a forma como a gente se veste, com a forma como a gente se comporta, não seja difícil que a gente seja facilmente, costumeiramente abordado pela polícia, olhado de forma com indiferença pelas pessoas, o fato das pessoas atravessarem a rua quando nos vê. Quer dizer, por mais que hoje existe muita questão da violência de um modo geral, esse peso sobrecai principalmente sobre os corpos dos jovens negros. Porque as violências são várias. Por exemplo, uma sala de aula lotada com 40 pessoas. Um dia eu fui numa escola que os meninos tinham que fazer a prova do lado de fora da sala, de tão lotado que estava. Quando você vai na escola e vê a molecada reclamando que não aguenta mais comer polenta com molhinho de tomate, 8h30 da manhã, 5 dias por semana, que é a alimentação padrão das escolas públicas de Minas Gerais, quando você vê esse tipo de violência, você fica pensando assim, quais são as outras, né? Porque são centenas, né? Dificuldade de acesso à cidade, dificuldade de acesso aos equipamentos de cultura, dificuldade de locomoção. Pra mim vem favela na minha cabeça, porque na favela é onde tem maior índice de jovens violentados, né, tanto psicologicamente como fisicamente. As pessoas têm uma visão negativa do negro em si, de que é de periferia a qualquer momento. Isso é construído pela mídia e a gente não tem uma mídia negra, que eu falo assim, uma emissora mesmo que mostre que é o contrário, ou que mostre uma outra realidade. A mídia constrói que se veio da periferia, se é negro, pode ter certeza que você tem que desconfiar desse cara, sacou? Ele vai te trazer algum problema em algum momento. E aí eu não concordo com isso, mas eles acham que é isso e é vendido isso. Aí num dado momento, vamos pegar por exemplo esse jovem que lá no Rio de Janeiro foi preso, fala tanto que quem é negro, quem é de periferia é bandido, que vai fazer alguma coisa, que na hora que alguém prende esse cara lá e humilha ele, muitos vão virar, que bonito, parabéns, sacou? Como se fosse uma coisa justa, porque a mídia insistiu em colocar na cabeça e essa mesma mídia é dominada pela classe dominante branca, elitista desse país. Eu acredito por causa da cor, porque eu estava com uma pessoa branca, cabelos longos, talvez não seja, mas eu acredito que seja sim. Ela estava com a mala cheia de material odontológico. Por que ela pôde entrar só dele olhar assim? E eu tive que me dispor de tudo. Hoje, a gente a cada meia hora, uma pessoa negra é assassinada no país. A cada 2 horas, um jovem negro é assassinado no país. É como se morressem 16 boates por mês. Por mês. Muita gente sendo assassinada, né? Um mês, a cada mês é como se caíssem 8 aviões só de jovens, e a maioria desses jovens negros. Então, se a gente se comove pela morte dos jovens da
da Boate Kiss, por que a gente não se comove pela morte dos jovens da Pedreira Prado Louros, do aglomerado da Serra, do Alto Veracruz, de Manguinhos, de várias comunidades que a gente tem pelo Brasil afora? Por que a vida da juventude negra tem sido desvalorizada? É uma situação que eu vivi que é muito constrangedora. Um cidadão jovem, mais ou menos 15 anos, passando na rua, usuário de droga, vendendo shampoo. Passando, foi na feira comprar um shampoo. E aí, não quer. Ele passava para a próxima pessoa. Só que lá, como está em constante processo de guerra, de conflito, fica sempre parado os 3 carros nas esquinas para abordar as pessoas que entram, as pessoas que saem. O policial viu esse rapaz fazendo isso. Ele estava muito dopado com uso de droga, com uso de química. Esse policial jogou esse rapaz no chão, tirou a roupa dele toda e fez com que ele ficasse se exibindo nu na frente da comunidade inteira. Então, assim, acredito que os direitos da gente, nesse sentido, não só o dele, mas o meu direito também foi violado. Achei um absurdo. A gente faz denúncias para a própria polícia. Deveria ser uma instituição de proteção, mas não é. É uma instituição que viola os nossos direitos também. Acho que a comunidade naquele dia nunca mais vai esquecer essa situação. E aí, por isso que eu acho que a polícia, que é um meio que deveria proteger, é um meio que assusta. Quando eu luto pelo direito e não sou correspondido, quando eu vou para a avenida para poder protestar, lutar pelo nosso direito e a polícia vem me escamar. O direito é violado e eu nunca fui respeitado, simplesmente porque eu sou preto, também sou favelado. Fazer uma corrente de luta popular mesmo. Não é algo também que joga a gente pro chão, vamos ficar aí deprimido, porque o cenário é drástico, não. Isso aí também é uma impulsão pra gente correr atrás e fazer transformação, né? Chupar a revolução. Eu acredito muito que na desmilitarização da polícia, eu acho que isso é uma coisa importante. A polícia está matando para todo lado, é um dos únicos poderes públicos que sobe o morro e todo mundo sabe a tamanha truculência, a tamanha incapacidade de diálogo, né? Claro, assim, a gente passa por um momento de manifestações, a juventude tem se mobilizado, buscando mais formas de se expressar, né? Assim, tanto seja na política direta, nas manifestações, buscando representantes para estar, assim, dialogando com o governo, né? E na hora de votar, enxergar quem que você coloca lá para comandar tudo. Tipo assim, você está colocando o futuro do seu país na mão de uma pessoa que você nem sabe se tem tanta responsabilidade para fazer aquilo. Você não sabe se aquela pessoa tem toda uma responsabilidade de comandar todo um país, de comandar toda uma cidade. É uma coisa que você tem que ter com muita responsabilidade. E eu acho que não adianta a gente ficar reclamando e não fazer nada. A gente reclama, mas vai lá e vota na mesma pessoa porque ele é uma merda, ele é uma bosta, ele é um saco. Então eu vou votar na merda porque ela é melhor do que eu bosta do que eu saco. Entendeu? Aí a gente tem que usar mais a cabeça, velho. Porque não existe o voto anular à toa. Eu acho isso. Quando eu penso em violência contra a juventude, eu penso na importância de se rever as leis, de se implementar as leis que já existem, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, de se implementar o Estatuto da Juventude, né, de se implementar a Lei 10.639, né, quando a gente não implementa essas leis que favorecem a garantia dos direitos da juventude, a gente está reativando, atualizando essas violências. Uma das vantagens de estar junto aí, discutindo sobre isso, refletindo sobre isso, e às vezes de não conseguir parar de falar, de não conseguir definir um termo em relação à violência, é uma coisa boa, assim, da gente poder respirar fundo e um paradoxo de, ao mesmo tempo, sofrer pra caramba com essa realidade toda que tá aí, da juventude negra, das mulheres, violência contra os homossexuais, refletir, respirar fundo e ter o efeito contrário, assim, ao invés de desistir, levantar a cabeça e lutar todos os dias, assim, pegar essa violência e transformar ela numa coisa bonita, numa coisa muito doida, assim, que possa fazer a gente, através da junção, ter ainda mais formas de lutar contra ela do que as formas em que ela se
se reflete na gente, assim, enquanto jovem, enquanto negro, enquanto mulher, enquanto ser jovem. A exclusão é o resultado alternativo dessa equação. Tentam conter demais, está entre os dedos. Nosso espírito é imortal, eis o nosso segredo. Não entendeu nada, tiro pela culatra, achou que eu ia me instruir, mas eu descobri a farsa. Me deram voz, fiz um texto, vim reivindicar, fiz do atabaque a base, batida pra animar. Escutou o som, sentiu o flow, resolveu dançar, spray na mão, muro parede pra divulgar. Querem me armar pra eu tirar minha liberdade, mas tenho versos, sonhos, risos e verdade. Querem me armar pra eu tirar minha liberdade, mas tenho versos, sonhos, risos e verdade. Salve, salve os irmãos de bom coração. Jesus abençoa.